Oficina Criativa Evangelic Kids na área, eu sou Tainá Rodrigues e agosto é o mês das vocações. E aí, catequista, você já abordou esse tema com as suas crianças? Bom, esse é o tema da oficina de hoje, vem ver. Bom, e para tornar essa explicação mais prática, um pouco mais leve e de mais fácil retenção, eu vou estar utilizando aquele recurso, do cavalete, que nós fizemos no outro vídeo, aquele cavalete de papelão, estão vendo? Ele é facinho, você vai recortar o retângulo do papelão, vai fazer 3 dobras e depois vai passar fita aqui atrás, pode ser fita crepe, fita adesiva. Vai precisar, de 2 pregadorzinhos para prender aqui em cima, pode ser pregador dessa forma, pode ser aquele tradicional. E também vai precisar pegar na internet algumas imagens relacionadas à vocação, porque a criança ela é muito atraída pelo que vê, então fica ali mais fácil da criança focar a atenção, e guardar também esse conteúdo. E aí logo no início dessa conversa, você pode trazer essa imagem para eles, estão vendo? Prendi tudinho aqui no cavalete. E aí vai perguntar, para elas, essas crianças, elas sabem o que é vocação, o que significa vocação, e vai ouvi-las. Dar esse tempo para que as crianças possam pensar sobre, falar, é muito importante também. E aí depois que eles tiveram esse momento para falar, aquilo que eles pensam sobre o que é vocação, você vai explicar que vocação vem do latim vocare, dessa palavra em latim, e quer dizer chamado, ou seja, a vocação é um chamado, e você pode até se utilizar de gestos para que eles vão percebendo, o que quer dizer a palavra vocação. E aí na primeira folhinha você vai explicar que a vocação é um chamado que Deus planta, dentro de nós, um desejo que Deus planta no nosso coração, é uma tendência a fazermos algo, a uma habilidade, a exercer alguma coisa, ou seja, Deus nos chama a fazer alguma coisa, isso quer dizer vocação. E se Deus nos chama a fazer alguma coisa, quer dizer que vocação, aí você pode voltar ao slide, que vocação está ligado à missão. Ou seja, a missão é você receber alguma coisa para que possa ser feito, Ou seja, a missão é realizar alguma coisa. Então você vai mostrar uma imagem onde a criança perceba que a vocação está ligada também à missão. Ou seja, Deus me faz um chamado e eu preciso corresponder, dar uma resposta para esse chamado. Ou seja, eu vou realizar ali, alguma coisa para Deus. Então, também é uma missão. Vocação está ligado, à missão. Uma outra coisa que você pode explicar para as crianças é que a vocação, ela é para o nosso bem e para o bem de outras pessoas. Ou seja, aquilo que a gente faz, vai fazer bem para nós, mas também para outras pessoas. No Evangelho, Jesus envia, os seus discípulos, para anunciarem, para falar. Ele dá ali uma missão para os discípulos. E a vocação deles, a resposta a esse chamado é ir pregar, a palavra de Deus, o Evangelho, a todas as outras pessoas. Ou seja, a vocação, ela nos alcança, mas ela também alcança a outras pessoas. E a primeira vocação, o primeiro chamado que Deus nos faz é a vida, Então, essa aqui é a primeira vocação. Então, aqui tem a imagem, de um bebezinho sendo gerado. Essa é a primeira vocação que Deus nos faz, o chamado à vida. E depois do chamado à vida, pelo batismo, nós somos chamados a ser filhos de Deus, E aí, por esse momento, por esse chamado, nós vamos servir, nós vamos estar ali mais próximo de Jesus, nós vamos estar comprometidos com a igreja, Pelo batismo nós somos chamados a ser filho de Deus e a anunciar Jesus Cristo também. Desde pequenininho, E ali nós temos os nossos padrinhos que vão nos auxiliando nessa caminhada e depois, conforme a gente vai crescendo, a gente vai colocando isso em prática, A gente vai correspondendo a esse chamado que Deus nos faz. E como eu falei lá no início, vocação é chamado, ou seja, Deus faz o chamado de maneira individual e nós damos essa resposta. E aqui
nós vemos a primeira vocação, que é a vocação sacerdotal, ou seja, Deus chama alguns homens a serem presença de Cristo aqui na terra, ou seja, a ser a ponte entre os homens e Deus, através das celebrações da Santa Missa, o pastoreio. Então essa vocação é a vocação sacerdotal, a vocação em que a gente encontra, né, homens que receberam de Deus esse chamado para estarem servindo, ali sendo ponte para nós na igreja. Os padres, os sacerdotes, né, responderam a esse chamado feito por Deus. Essa é a vocação sacerdotal. Mas Deus chamou também homem e mulher, né, para constituírem uma família, ou seja, para formarem uma família. E essa vocação é a vocação matrimonial, é a vocação do matrimônio, é o chamado ao matrimônio, ou seja, o homem e a mulher, né, querem formar uma família e ali dar essa resposta para Deus, construir uma família, gerar filhos, educá-los na fé, né? Essa é a vocação matrimonial. Mas Deus também chama homens e mulheres, né, que não vão constituir família, mas querem consagrar a sua vida inteira, né, dentro de uma congregação. Essa é a vocação religiosa, ou seja, Deus chama um homem e uma mulher que quer viver de maneira integral, servindo dentro de uma congregação, orando pelas pessoas que estão vivendo, né, as suas vidas no século, orando pelas famílias, servindo a igreja. Então, essa vocação é a vocação religiosa, onde homens e mulheres são chamados a servir dentro de uma congregação. Deus chama homens e mulheres a viverem de maneira consagrada, mas Ele também chama homens e mulheres à vocação dos leigos, ou seja, homens e mulheres casados ou solteiros são chamados, né, a servirem a igreja numa atividade pastoral, no auxílio ao padre, em alguma atividade da igreja, dentro ali da sua rotina de vida, da sua rotina familiar, né? Eles vão contribuir com a igreja, colaborar de alguma forma. A essa vocação nós chamamos de vocação dos leigos. Bom, e depois de você fazer toda essa explicação, mostrando as imagens com as crianças, você pode pedir que eles façam desenhos, você pode dar imagens para que eles façam recorte e colagem, ou até mesmo usar, né, esse recurso. Cada um vai desenhar uma vocação, vai prender no cavalete e vai falar um pouco sobre a vocação que escolheu desenhar. E você também pode deixar para eles como uma atividade prática, né, pensar sobre a vocação que ele se sente chamado a ser. São crianças, mas já conseguem ter ali, né, dependendo da faixa etária, uma ideia daquilo que gostariam, né, de ser quando crescer. Então, fixa com eles esse conteúdo, né, fixa com eles o que é vocação, é uma resposta de fé, né, e deixa com que eles possam falar sobre isso, né, expressar o que pensam. É muito importante, gente, a gente ter uma escutativa, né, às nossas crianças, dentro das salinhas de catequese, dentro das salinhas de ministério infantil, ou seja, validar aquilo que a sua criança está pensando a respeito desse tema. Eu vou ficando por aqui, espero que esse recurso tenha te ajudado, né? E para outras dicas, para outros recursos, segue aqui no canal, entre em outros vídeos, tem muita coisa bacana para você, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!